Enquanto eu via as crianças, eu recuava no tempo 58 anos. Não são 58 menos 4, são 58 neste caso, exatos 58 anos, quando eu vim para a igreja e todos os 13º sábado nós fazíamos aquilo que elas fizeram. As professoras mostravam-nos o picture hall, eu não sei, aqui isso já não existe, que era o quadro que tinha a fotografia, que tinha aqueles que são mais velhos, provavelmente lembram-se disso, que era a imagem daquilo que estava da lição da escola sabatina que se tinha estudado, e por baixo tinha o verso áureo. Eu ainda tenho lá, que há uns anos atrás adquiri uma coleção de imagens que tem exatamente isso, e nós recitávamos, não recitávamos 2 ou 3, recitávamos os 12 ou 13 versos da lição. Outro, e nós ali recitávamos. Então voei e tenho pena que eu não continuasse a fazer isto ao longo da minha vida, porque talvez, como John Andrews disse uma vez, o Novo Testamento consigo lembrá-lo de cor, palavra por palavra. Do Velho Testamento não tenho bem a certeza de o conseguir dizer todo. Prezados irmãos, devemos dedicar mais tempo à leitura da Palavra de Deus e, quem sabe, memorizar alguns textos. A evolução da tecnologia foi tornando as coisas cada vez mais fáceis para nós. E muitas vezes isso acaba por ser um perigo para cada um de nós. Hoje é muito fácil nós chegarmos e abrirmos o nosso tablet, abrirmos o nosso telefone, seja ele de que modelo for, de que marca for, e rapidamente nós chegamos àquele texto bíblico, nós lembramos de 1 ou 2 palavras e procuramos e o texto bíblico aparece-nos para podermos fazer. E pensamos, bem, hoje amanhã, quando eu tiver que ser provado a respeito da minha fé, eu vou fazer isso com o meu tablet, com o meu telemóvel, com o meu telefone, e rapidamente eu vou encontrar a passagem. Será? Será que quando o tempo de perseguição vier, nós teremos acesso aos nossos telemóveis? Pensemos nisso. Enquanto estudamos as lições da escola sabatina, enquanto ensinamos, enquanto estimulamos os nossos filhos a estudarem a lição da escola sabatina, a decorarem o verso áureo, a decorarmos o verso áureo. Uma vez alguém me disse, eu não sei se foi em tom de crítica, se foi em tom de constatação, que os assuntos sobre que eu pregava normalmente eram assuntos sobre que eu próprio necessitava. E por isso eu utilizava esses temas para as minhas pregações. Não sei se era uma crítica, se era uma constatação. Não cheguei a perguntar. Mas, enfim, é uma realidade. A primeira pessoa para quem eu prego é para mim mesmo. Portanto, os temas sobre que prego são temas que me fazem falta, sejam eles quais forem. E o tema de hoje não foge à regra. E a palavra de Deus no livro de Tiago, no capítulo 3 e no verso 2, abram as vossas Bíblias, abram os vossos telemóveis e marquem este texto e se calhar alguns dos que nós vamos ler esta manhã. Gosto do barulho. Não sou o primeiro a dizer isso. Tiago, capítulo 3, verso 2. Talvez a vossa versão não condiga exatamente com a minha. A minha é a Bíblia para todos, vocês sabem disso. E Tiago escreve, diz assim: todos cometemos muitos erros. Se alguém não peca por palavras, é perfeito, capaz de dominar toda a sua pessoa. Se alguém não peca por palavras, é perfeito, capaz de dominar toda a sua pessoa. Pai Santo, ao abrirmos a Tua Palavra,
ao escutarmos algumas considerações esta manhã, que o Teu Santo Espírito nos possa usar, nos possa abrir a mente para podermos compreender a importância das nossas palavras, especialmente as negativas, porque é sobre elas que nós iremos falar esta manhã, para a vida daqueles que estão à nossa volta e para a nossa própria vida, e como isso pode impactar a nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. A maioria de vocês recebe todos os dias a meditação matinal em áudio. Isso significa que eu leio cada meditação matinal pelo menos 3 vezes. Leio quando estou a gravar, tenho que ouvir outra vez para ver se não cometi erros e ouço-a de modo próprio. Depois que a envio para vocês, eu ouço-a também para mim mesmo nesse próprio dia. No mês de novembro, enquanto gravava as meditações do mês de dezembro, porque elas têm que ser gravadas com antecedências, porque são enviadas também para o Ministério dos Cegos, para serem ouvidas pelos deficientes visuais. Essa é a principal razão de nós termos criado este ministério, ajudado este ministério. Então eu ouço 3 vezes, em média, cada meditação matinal. E houve 2 meditações deste mês de dezembro que me fizeram pensar. A meditação do dia 13 e a meditação do dia 18. A meditação do dia 13 tinha exatamente o título que eu dei ao sermão desta manhã. A roupa do pensamento. A roupa do pensamento. Normalmente nós vestimos-nos de acordo com o nosso estilo pessoal. Eu olho para o Dani, eu jamais usaria uma camisa xadrez e uma gravata azul escura. Mas aquele é o estilo pessoal dele, e eu venho pregar com uma camisa branca normalmente, ou azul, normalmente venho pregar desta maneira. Não estou a fazer uma crítica, estou a falar do estilo pessoal dele e do meu estilo pessoal que se reflete na nossa roupa. E as nossas palavras refletem exatamente o nosso pensamento. E quando eu falo pensamento, não estou a falar naquele pensamento imediato. Falo na maneira como nós pensamos regularmente. A história do dia 18 foi uma história que me impressionou mais ainda que aquela do dia 13. A do dia 13 falava sobre esta roupa do pensamento, e a história do dia 18, talvez alguns de vocês se lembrem, quando eu começar a contar, contava a história de um colónio americano que se mudou do leste dos Estados Unidos para a zona oeste dos Estados Unidos, no tempo em que havia a colonização ou a ocupação dos territórios do oeste dos Estados Unidos. E diz que ele e a sua esposa, ainda jovens, casados recentemente, quem sabe fossem semelhantes ainda ao Marlon e à Isabel, mudaram-se do leste dos Estados Unidos para o oeste dos Estados Unidos. E agora ali começaram a sua pequena fazenda. Tinham um campo onde plantavam alguns bens essenciais, porque viviam em autossustento, não havia as cidades, estamos a falar do início dos anos 1800, não existiam os mercados muito próximos, não existiam nada, então eles que tinham que cultivar aquilo que precisavam de comer, tinham as suas vacas para darem o leite, para beberem, para produzirem o queijo, para produzirem a manteiga. Não as vacas, logicamente, eles é que tinham que produzir a partir do leite da vaca, não é? Então, as vacas eram essenciais. E diz que certo dia, ao voltar do trabalho, e eles viviam sozinhos, viviam ali isolados, no meio de hectares e hectares de terra ali à volta. E diz que um dia, ao voltar do trabalho, o homem chegou a casa e não encontrou as vacas no curral. E virou-se para a sua esposa pura e simplesmente e disse-lhe: tu passas o dia inteiro aqui em casa sem fazer nada e nem ao menos tiveste o cuidado de olhar pelas vacas, deixaste que as vacas fugissem. Diz que aquela senhora
ouviu, chorou e não respondeu nada ao seu marido. No dia seguinte, diz que se aproximava uma grande tempestade. E aquela mulher ficou preocupada. Então, quando o seu marido volta, ela encontra um bilhete em cima da mesa que dizia: querido, as vacas fugiram novamente, apesar do meu cuidado. Fui procurá-las. Querido, reúne com amor a força que me falta e tem palavras amáveis quando eu voltar. Diz que aquele homem saiu a correr à procura da sua mulher e à procura das vacas. E durante aquela noite ele voltou 3 vezes a casa a ver se as vacas já lá estavam no curral e se a mulher também já tinha chegado. Especialmente se a mulher tinha chegado, porque ele ficou extremamente incomodado com aquilo que ela tinha escrito. E diz que a 3ª vez ele encontrou sua esposa em casa, morta de exaustão. Prezados amigos, gostaria de vos falar de 2 tipos de palavras. Mas antes de vos falar deste tipo de palavras, eu gostaria de falar da primeira coisa que me veio à mente quando eu li a meditação do dia 13. Há alguns anos atrás, eu estava em Oliveira do Douro a assistir a uma série de conferências sobre evangelismo com o pastor Mark Finley. Era uma formação, não era uma campanha evangelística, era uma formação dada pelo pastor Mark Finley. Juntávamos-nos no auditório da Junta de Freguesia e íamos almoçar ao Colégio de Oliveira do Douro e depois, quando voltávamos, muitas vezes, antes de voltarmos para o auditório, nós sentávamos num cafezinho que havia ali perto do auditório e ali tomávamos uma água com gás, descafeinado, outra coisa qualquer. E eu estava sentado a uma mesa, e essa mesa comigo estava sentado um pastor que tinha feito a meditação matinal nessa manhã. E durante a manhã, aquele pastor, com a sua Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, eu lembro perfeitamente no Evangelho de Mateus, falando sobre as últimas horas da vida de Jesus, aquele homem chorava enquanto pregava. Mas ali sentado, passadas 4 ou 5 horas depois desta pregação, aquele pastor contava anedotas das mais porcas que nós possamos imaginar. Isto veio-me à mente quando eu li esta meditação do dia 13, a roupa do pensamento. Alguns anos depois, eu estava num grupo de amigos e fiz exatamente a mesma coisa. Quem contou a piada, a anedota, se calhar não tem piada nenhuma, não é? Depois de nós ouvirmos isto, fui eu. E uma pessoa que estava perto respondeu-me com o texto que está em Tiago, no capítulo 3 e no verso 10. Tiago, capítulo 3 e verso 10. E diz: da mesma boca saem palavras de bênção e de maldição. E depois Tiago continua: isto não devia ser assim. Isto bateu-me na cabeça, prezados irmãos, bateu-me na cabeça. De que maldição, de que bênção, de que maldição está a falar aqui Tiago?
Prezados irmãos, quando nós subimos a este lugar, quando nós temos a responsabilidade de, à terça-feira, aqui na nossa igreja, abrirmos a Bíblia para fazermos a reunião de oração, quando 2, 3, 4 vezes por mês eu tenho que me sentar frente a uma câmara, abrir a palavra de Deus e durante 2 minutos, 2 minutos e meio, eu estar a gravar uma mensagem que depois chega a 3, 4, 5, 6, 7 mil pessoas, eu estou a proferir palavras de bênção, penso eu. Mas quando eu abro a minha boca para contar uma piada menos própria, que utiliza palavras menos próprias, ou quando eu bato com o martelo no dedo, aquela palavra que sai. Quando eu estou no trânsito e vai alguém mais lento do que eu à minha frente, aquela palavra que sai. Muitas vezes até abrimos o vidro para depois passar pela pessoa e dizermos a palavra à pessoa. Eu estou a preferir palavras de maldição. Porque maldição é tudo aquilo que não louva o nosso Deus. Maldição é tudo aquilo que é pecado, que não louva o nosso Deus. E a mesma boca que profere palavras de bênção pode também vir a proferir palavras de maldição. E se alguém não peca por palavras, é perfeito, capaz de dominar a sua própria pessoa. Sou eu assim? Somos todos nós assim? Capazes de dominar a nossa língua? Capazes de dominar as nossas palavras, as palavras que proferimos? Foi esta a minha intenção ao pregar para mim mesmo, pela segunda vez, este sermão, prezados irmãos. Terça-feira passada tive que o pregar em outras circunstâncias, utilizei esta base para fazer este sermão. Por isso eu quero mais uma vez. Vocês lembram-se de que há uns dias atrás eu vos pedi para criar nos vossos telemóveis, para criar naqueles papeizinhos amarelos, para criarem o quê? Uma lista de necessidades espirituais. Quem sabe esta seja mais uma das necessidades espirituais que nós temos que criar, colocar na nossa lista. E se quem sabe, se nós não criarmos essa lista, seja esta, que uma vez que estamos a chegar ao final do ano, a iniciar um novo ano, seja a oportunidade de nós criarmos a nossa lista de necessidades espirituais. E quem sabe esta seja uma das nossas necessidades espirituais. As nossas palavras serem palavras de bênção, de bênção, de bênção e nunca de maldição, prezados irmãos. Jesus é muito claro. Em Mateus, no capítulo 12, nos versos 33 e 34, Jesus diz-nos assim: se plantarem uma árvore boa, o seu fruto será bom. Se plantarem uma árvore má, o seu fruto será mau, pois é pelo fruto que se conhece a árvore. E depois ele acrescenta, falando com os fariseus: raça de víboras, como poderão vocês dizer coisas boas se são maus? E todos nós conhecemos o resto. Cada um fala? Cada um fala? Pareceu que a voz da vida, que a tua voz tinha vindo aqui de trás. A tua, Lígia. Cada um fala do que o seu coração está cheio. Se eu me alimento com coisas espirituais, eu poderei dizer coisas espirituais. Se eu decorar o verso áureo da semana, se eu ensinar aos meus filhos perder tempo, gastar tempo, perder tempo, eu peço perdão, não é perder tempo. Se eu gastar tempo, se eu despender tempo com o meu filho, estimulando-o a decorar o verso áureo, eu estou alimentando-me. Estou alimentando a minha árvore, estou regando a minha árvore de bom fruto, a minha árvore de figo, pingo de mel, quem sabe. Porque é que Samuel Johnson chamou a nossa roupa, ao nosso pensamento, às nossas palavras, a roupa do pensamento? Eu já falei há pouquinho um pouco, quando fiz a comparação entre mim e o Dani. Mas as nossas palavras, prezados irmãos, refletem exatamente a nossa relação com Deus.
Eu, quando ouvi aquele pastor a pregar sobre o sofrimento de Jesus e a importância que o sofrimento de Jesus teve para a nossa vida, eu pensava, depois de o ter ouvido, ele estava a chorar por Jesus ou estava a chorar por si próprio? E, prezados irmãos, quando eu abro a Bíblia e eu pego nestes textos e eu trago estes textos e eu estou a pregar para mim mesmo. É para mim próprio que eu estou a dizer todas estas coisas. Porque eu sou o primeiro que preciso delas, prezados irmãos. Nós temos muitas opções, da mesma maneira que eu tenho um casaco cinzento, tenho um casaco verde, tenho um casaco castanho, o Vítor tem um casaco azul, tem uma gravata azul clara e azul escura e uma camisa. Todos nós temos uma variedade de roupas. E da mesma maneira nós podemos utilizar uma variedade diferenciada de palavras, mas todas as roupas que nós utilizamos refletem aquilo que nós gostamos. E isso é mostrado às outras pessoas. As nossas palavras fazem exatamente a mesma coisa. Aquilo que eu digo às outras pessoas, aquilo que eu digo perante as outras pessoas, reflete isso também, prezados irmãos. Eu estou a falar do calão que nós utilizamos. E quando eu falo do calão que nós utilizamos, muitas vezes, nós inadvertidamente podemos utilizá-lo e chocar as pessoas com a utilização desse calão. Como é que eu, por exemplo, como é que tu, que te sentas ali em frente à câmara e falas e abres a palavra de Deus, tens capacidade para dizer uma coisa destas, para contar uma piada destas, para utilizar esse tipo de palavras? Como é que tu, que me estás a ensinar a respeito da Bíblia, falas dessa maneira? Será que vocês nunca foram já questionados desta maneira por alguém? Eu não preciso que me respondam. Mas se calhar muitos de nós já o fomos, prezados irmãos. E é por isso que nós temos que ter atenção. Mas sabem o que é que Jesus diz mais? Sabem o que o salmista diz mais? Abram a vossa Bíblia no Salmo 139, verso 4. Salmo 139, no verso 4. Vejam lá o que lá diz. Lígia, abre lá, no 139, verso 4, e lê para mim em voz alta, tu que tens uma voz que eu consigo até ouvir atrás de mim. O que é que diz? Salmo 139, verso 4. Pede a Bíblia ali, a mãe também está com a Bíblia aberta já. Salmo o quê? 139, verso 4. O que é que diz? Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Antes de eu falar, mesmo que eu não fale, mesmo que eu pense, o Senhor... Acontece aquela barbaridade à nossa frente. Acontece aquela ultrapassagem que foi, enfim, foi calculada demais e a pessoa entra logo ali à nossa frente e nós temos que travar para não bater naquela pessoa e nós pensamos. O vidro ia fechado, a pessoa não ouviu, nós não dissemos, mas nós pensamos. E até nisso nós estamos a errar, prezados irmãos, porque o Senhor conhece, a minha tradução diz, mesmo antes de eu falar, tu já sabes o que vou dizer. Prezados irmãos, eu gostaria de vos trazer agora, para não vos cansar muito, 3 textos do apóstolo Paulo. Efésios no capítulo 4 e no verso 29. Efésios capítulo 4 e verso 29. Paulo diz assim, que nenhuma palavra imprópria saia da vossa boca. Pelo contrário, que as vossas palavras sejam úteis e edificantes para fazerem bem àqueles que vos ouvem. Cada um de vós, diz ele, que nenhuma palavra imprópria saia da vossa boca. E quando Paulo está aqui a falar em palavras impróprias, não está só a falar em termos de palavrões que nós dizemos, mas está também a dizer aquilo que muitas vezes nós dizemos ao nosso marido ou à nossa esposa a respeito da situação, de uma determinada situação que vivemos dentro de casa. Não é preciso chegarmos ao extremo do que aquele homem chegou lá no oeste americano. Isso pode acontecer dentro da nossa casa. Porque chegámos a casa e o almoço não estava feito. Porque pedimos ao nosso marido para comprar determinada coisa no supermercado e ele não comprou.
És isto, és aquilo, és esquecido. E que as coisas saem de repente de um modo que ferem a outra pessoa. Isso são palavras de maldição. Que nenhuma palavra imprópria saia da vossa boca. Pelo contrário, que as vossas palavras sejam úteis e edificantes. No capítulo 5, no verso 4, no capítulo seguinte, capítulo 5 e no verso 4, Paulo diz também: mas também não fica bem dizerem palavras inconvenientes, insensatas, e depois qual é a outra expressão que ele utiliza? Ou chucarrices. A minha tradução diz grosseiras, que é a mesma coisa. Queres água? Trazia um copo de água, por favor. Também não fica bem dizerem palavras inconvenientes, insensatas ou grosseiras. Palavras de agradecimento a Deus é que devem ser. Colossenses, no capítulo 13 e no verso 8, continua ainda Paulo a dizer. Colossenses, capítulo 13 e verso 8. Mas agora deverão libertar-se de tudo isto, das atitudes de ira e de irritação, de malícia, da blasfémia e das más palavras que possam sair da vossa boca. Mas agora deverão libertar-se de tudo isto, das atitudes de ira, da irritação, da malícia, da blasfémia e das más palavras que possam sair da vossa boca. Prezados irmãos, o que dizemos, o modo como dizemos, afeta as pessoas que estão à nossa volta. A irmã White, das meditações, nossa autovocação, eu não sei se elas já foram publicadas aqui em Portugal ou não, ela diz, em determinado momento, na página 289, na versão eletrónica, ela diz: dirijo-me a vós como uma classe e também como indivíduos. Guardai-vos em vossas palavras. Seja a vossa conversa caracterizada pela sobriedade e o são bom senso. Não faciliteis com a pureza e a nobreza da vossa mente, mediante condescendências com gracejos corrompidos e cultivando o hábito de conversações frívolas. Evitar, prezados irmãos, rodas onde o assunto seja a piada fácil, a piada de mau gosto, a piada em que se usam palavras impróprias. Como Jesus diz, se uma árvore boa produz bons frutos, mas se a árvore não for devidamente regada, ela produzirá maus frutos. No livro Evangelismo, na página 210, referindo-se a uma carta de 1896, a carta 61, no tempo em que se escreviam cartas, ela já tinha escrito 60 cartas, estava a escrever a 61ª carta daquele ano. Ela diz: Deus é ofendido quando os seus representantes se rebaixam ao uso de palavras triviais e frívolas. A causa da verdade é desonrada. Os homens julgam todo o ministério pela pessoa que escutam. Os homens julgam todo o ministério pela pessoa a quem escutam. E os inimigos da verdade tirarão maior proveito de seus erros. No livro Testemunhos, no volume 9, na página 133, ela diz também: todas as palavras frívolas, toda a leviandade e trivialidade são engodos do inimigo para nos privar da força espiritual.
fortaleçamo-nos contra esse mal em nome de Deus, do Deus de Israel. A palavra de Deus, prezados irmãos, tem recomendações para cada um de nós a respeito disto. Não sou eu que o digo. É a palavra de Deus que me está a dizer a mim e está a dizer a cada um de vocês. Estamos a chegar ao final do ano, quem sabe seja isto mais uma lista das nossas necessidades espirituais e que nós precisamos acrescentar. No Desejado de Todas as Nações, na página 285, ela diz também: as palavras são mais do que uma indicação sobre o caráter. Têm poder para agir sobre o caráter. O que nós proferimos, o que nós dizemos, tem efeito sobre nós próprios. As palavras são mais do que uma indicação sobre o caráter, têm poder para agir sobre o caráter. Os homens, e agora vejam o que ela diz. Ela parece que me ouviu. Ou será que fui eu que a ouvi antes para dizer o que disse? Os homens são influenciados pelas suas próprias palavras. Nós somos influenciados pelas nossas próprias palavras. Tito, no capítulo 2 e no verso 8, diz-nos, Tito, capítulo 2, verso 8, é quase no final do Novo Testamento, antes do livro da carta de Paulo a Filemon, diz: sê justo nas tuas palavras, para que ninguém te possa atacar e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem razão para dizerem mal de nós. Quando eu transcrevia para aqui este texto, eu lembrava-me de Daniel. Não havia onde lhe pudessem pegar, não havia nenhum rabo de palha, não havia nenhum esqueleto no armário a respeito de Paulo. O único problema de Daniel, o único problema que Daniel tinha era orar 3 vezes ao seu Deus, 3 vezes por dia ao seu Deus. Este era o único defeito, entre aspas, que Daniel tinha. E foram onde eles lhe foram pegar. Prezados irmãos, seja justo nas tuas palavras para que ninguém te possa atacar e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem razão para dizerem mal de nós. Deixem-me contar-vos outra coisa que eu li nas meditações matinais do dia 12 de junho. Diz que nesse dia, vocês sabem que o pastor Tim, cada mensagem que ele escreveu nas meditações matinais referia-se a um acontecimento relacionado com aquele dia do mês. É anos diferentes, mas com aquele dia do mês. Então, no dia 12 de junho deste ano, ele escreveu sobre, ou seja, a meditação, porque a meditação já foi escrita há algum tempo atrás, referente ao dia 12 de junho, ele diz que no dia 12 de junho de 2005, o orador que foi fazer a abertura do ano escolar da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, foi um homem que nem a licenciatura tinha. Um homem numa grande universidade, numa das universidades mais conhecidas dos Estados Unidos, nem licenciatura tinha e ele é que vai fazer o discurso de abertura. Só que esse homem tinha sido o homem que tinha inventado isto que aqui está, tinha inventado aquilo que a Lígia tem na mão. Levanta lá, Lígia, o que tu tens na mão, bem alto para as pessoas verem, está a ver o que é que é? Tinham inventado aquilo que outras pessoas têm, que é uma coisa, que é um iMac, aquilo que às vezes os jovens utilizam também para ouvir música, que é um iPod. Tinha criado uma coisa que se chama iTV, tinha criado outra coisa que se chama iTunes. Esse senhor chamava-se Steve Jobs. E esse senhor, na altura em que profere este discurso, no dia 12 de junho de 2005, ele diz: lembrando-me de que estarei morto em breve. Ele já tinha cancro no pâncreas nessa altura, ele faleceu 6 anos mais tarde. Lembrar-me que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que alguma vez encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões na minha vida.
Porque quase tudo, todas as expectativas externas, todo o orgulho, todo o medo de passar vergonha ou de falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é realmente importante. E agora ele acrescenta, no final do seu discurso, um discurso de apenas 15 minutos, ele diz: nos últimos 33 anos tenho olhado para o espelho cada manhã e perguntado a mim mesmo. Nos últimos 33 anos tenho olhado para o espelho a cada manhã e perguntado a mim mesmo: se hoje fosse o último dia da minha vida, gostaria de fazer o que farei hoje? Se hoje fosse o nosso último dia na Terra, será que Deus nos consideraria aprovados para estarmos no reino dos céus? Se hoje fosse o último dia da nossa vida, ao chegarmos ao fim do nosso dia, nós pararmos e pensarmos em tudo quanto fizemos, em tudo quanto dissemos, nos nossos comportamentos, nas nossas ações, será que ficaríamos felizes com esse dia? Prezados irmãos, vou terminar chegando aqui bem perto de vós. Não sou Luís Gonçalves, para dizer chega mais perto. Então eu digo aqui, já que eu não sou ele, chego eu mais perto de vocês, para dar trabalho ali a quem está, para eles não adormecerem ali atrás junto às câmaras, assim dou-lhes um pouquinho mais de trabalho. Para vocês não dizerem que eu só estive aqui a recusar, por assim dizer, eu gostaria de terminar fazendo aqui uma recomendação. Abram a vossa Bíblia no livro de Provérbios. Não sou eu que vos vai falar, não sou eu que vai fazer o apelo ao vosso coração. É o homem mais inteligente, o ser humano mais inteligente, o segundo ser humano mais inteligente que existiu aqui nesta terra. Pelo menos é assim que a palavra de Deus o retrata. O segundo ser mais inteligente que viveu aqui nesta terra. Ali o Lino já disse quem era o primeiro, não é? A gente às vezes tem facilidade em ler os lábios das pessoas também, não é? Capítulo 8, versos 6 até 10. Quem sabe vocês cheguem a casa, ou então agora a seguir, enquanto nós cantamos o hino, vocês vão lá à vossa lista de necessidades espirituais e acrescentem estas necessidades espirituais ou estas duas necessidades espirituais. O tipo de palavras que uso e o modo como eu utilizo as palavras. Provavelmente há algumas pessoas aqui na igreja a quem eu já tenha magoado pela maneira como eu falo. Mas vocês já repararam que eu falo com as pessoas da mesma maneira que eu falo ali do púlpito. Quer eu esteja a dizer uma coisa boa, quer eu esteja a fazer uma acusação a mim próprio. Sou o Zé Trovoada, como me chama o Chico. Sou o Zé Trovoada. Enquanto estava ali sentado há pouquinho, eu pensava, acho que vou fazer uma notinha no meu sermão para eu falar sempre e vou repetir ao longo de todo o sermão, fala macio, fala suave com as pessoas, não grites com as pessoas. Prezados irmãos, o salmista diz, no Salmo 8, no verso 6, ele começa dizendo assim: escutem, vou anunciar coisas importantes e vou falar-vos abertamente. Com efeito, a minha boca anuncia a verdade, detesto os discursos mentirosos. Todas as minhas palavras são justas e não há nelas quebra nem falsidade. São inteiramente retas para o homem inteligente e justas para o entendido. E agora ele termina dizendo: aceitem a minha instrução, pois o conhecimento vale mais do que a prata e o ouro fino. Amém.
deixo-vos esta recomendação de Salomão a respeito das vossas palavras. Deixo para mim esta recomendação a respeito de Salomão, a respeito das minhas palavras. As minhas palavras ditas, as minhas palavras pensadas e a forma como eu dirijo as minhas palavras. Vivemos num mundo, prezados irmãos, onde tudo aquilo que nós... Esta semana aconteceu uma coisa que eu achei a coisa mais... que nunca podia ver na minha vida. O meu filho manda-me uma mensagem com uma fotografia minha de um documento meu de 1980. Muitos daqui não tinham nascido ainda. 1980. E eu perguntei-lhe, mas onde é que tu descobriste esse documento? E ele respondeu-me, eu estou a fazer a genealogia da nossa família e num site onde se falava sobre imigração, encontrei este teu documento com a tua inscrição na Polícia Federal do Brasil, quando tu chegaste ao Brasil em 1979, e isto foi em 1980. A nossa vida está, prezados irmãos, é pública hoje em dia. Alguma da nossa vida é pública porque nós a publicamos. Seja no Instagram, seja no Facebook, seja onde quer que for, as palavras que dizemos, as palavras que escrevemos, os comentários que fazemos, até os... Como é que aquilo chamam? Aqueles sorrisos, aquelas coisas que nós pomos lá até os emojis que nós colocamos refletem o nosso caráter, prezados irmãos. Nós somos como diz Paulo, somos um espetáculo ao mundo. Todos ouvem, todos veem, todos sabem aquilo que nós fazemos e aquilo que nós dizemos, prezados irmãos. Por isso, este conselho, que não é meu, o conselho do segundo homem mais sábio que existiu aqui nesta terra, eu gostaria de vos deixar para vocês esta manhã. Cuidem das vossas palavras. Querido Pai, perdoa-me se me excedi, mas que mais uma vez, Senhor, como ao longo desta semana, destas 2 últimas semanas, muitas vezes eu tenho refriado, tenho dito, tenho batido, às vezes até mesmo literalmente com a mão na cabeça, dizendo, não devias ter dito isto. Que eu continue a lembrar-me disto, Senhor, a cada dia. Não só durante o ano de 2024, o resto de 2023 e o ano de 2024, mas que seja, Senhor, até à volta do Teu Filho Jesus. Que cada um de nós, Senhor, aprenda aqui a moderar a sua língua, a controlar as suas palavras. Até aquelas expressões que muitas vezes nós achamos, que nós preferimos, pensando que não têm maldade, que nós olhemos para elas, efetivamente, para ver se elas têm maldade ou se elas podem ferir as outras pessoas. Só Tu, Senhor, só o Teu Santo Espírito pode fazer isto dentro da nossa mente, só o Teu Santo Espírito pode fazer isto dentro do nosso coração, só o Teu Santo Espírito pode transformar cada um de nós. Pomos-nos à Tua disposição, querido Deus, para que assim seja. Pomos-nos à Tua disposição, querido Pai, para que nos transformes. Pomos-nos à Tua disposição, querido Pai, para que as nossas palavras sejam sempre, sempre, sempre e somente palavras de bênção. Amém. No nome santo de Jesus pedimos isto. Amém.